E se marcianos viessem ao nosso planeta? E se um rover de Marte trouxesse de volta algum organismo desconhecido que começasse a se reproduzir e exterminasse toda a vida na Terra? Bem, já vimos esse cenário centenas de vezes em filmes e lemos sobre isso em livros. Mas na realidade, a situação é o oposto. Nós é que somos ameaça. Os humanos é que poderiam infectar outro planeta. Somos nós que poderíamos nos tornar os destruidores de Marte. E para evitar que isso aconteça, os países criaram um acordo internacional que nos proíbe de tomar certas ações em nosso vizinho vermelho no espaço. Parece ficção científica, mas é real. Esse acordo se chama Tratado do Espaço Exterior. Ele foi assinado em 1967 pela União Soviética, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O tratado afirma que nenhum país que o assine pode reivindicar soberania sobre qualquer corpo celeste. Ele também contém muitas outras regras importantes, mas uma delas trata diretamente de como devemos buscar vida extraterrestre. Agora, existe a possibilidade de que certas regiões em Marte possam potencialmente abrigar vida. No entanto, de acordo com o Tratado do Espaço Exterior, explorar essas chamadas regiões especiais é proibido. Isso soa estranho, não é? Buscar vida em Marte é um dos principais objetivos de toda a indústria espacial. Então, como essas áreas podem ser proibidas? Bem, o motivo é a contaminação. Quando exploramos essas regiões, podemos acidentalmente levar vida para lá. Um micróbio ou bactéria minúsculo, mas extremamente resistente, pode pegar carona em uma espaçonave, pousar em Marte e começar a se reproduzir. Mas os cientistas não têm medo apenas de que as bactérias da Terra destruam a vida marciana. Existe a possibilidade de que esses dois tipos de bactérias se misturem e não consigamos separar uma da outra. Mas se acontecer de essas bactérias serem originalmente da Terra? Imagina a NASA gastando bilhões de dólares coletando amostras do solo marciano onde foi detectada a vida. A espaçonave traz essas amostras de volta para a Terra. Os cientistas as analisam e, de repente, percebem que essas bactérias marcianas são, na verdade, nossas. Elas tinham chegado a Marte 10 anos antes, quando um robô explorador estava simplesmente tirando fotos da paisagem marciana. Aqui na Terra, já conhecemos bactérias que conseguem sobreviver a pressões extremas, temperaturas incrivelmente baixas e altas e até mesmo a completa ausência de oxigênio. Para esses organismos, se adaptar às condições de Marte talvez não seja tão difícil assim. Mas e se eles mudarem nesse ambiente? E se eles sofrerem mutações e assumirem novas formas? Os cientistas podem acreditar que descobriram vida alienígena de verdade, quando na realidade são apenas micróbios terrestres que evoluíram em Marte. Também existe a possibilidade de micro-organismos marcianos se misturarem com bactérias da Terra, tornando impossível separá-los. Resumindo, explorar lugares onde a vida pode existir pode criar uma enorme confusão científica. E se contaminar Marte com vida da Terra fizer com que ela se espalhe rapidamente? Que formas essa vida assumiria em condições completamente diferentes das da Terra? Marte e a Lua podem ser explorados, mas isso precisa ser feito com extremo cuidado para evitar a poluição biológica. E não se preocupe, o Tratado do Espaço Exterior também exige que tenhamos cuidado para não trazer formas de vida marcianas potencialmente perigosas de volta para a Terra. Então, o que exatamente são essas regiões especiais em Marte? Bem, são lugares onde as condições podem permitir que micro-organismos sobrevivam, ou seja, pontos quentes e úmidos. Mas aqui está a parte irônica. Hoje não conhecemos locais em Marte que sigam esses critérios, mas, se existirem, não conseguimos alcançá-los. Na prática, essa lei de regiões especiais ainda não foi testada. No entanto, os cientistas também falam sobre regiões incertas. Essas são áreas que podem potencialmente ser classificadas como regiões especiais após estudos mais aprofundados. Um exemplo são as linhas de encosta recorrentes, ou RSL. São faixas escuras e estreitas que surgem em encostas marcianas. Cientistas achavam que eram sinais de água líquida, mas estudos mostram que as SLL vêm de fluxos granulares secos. Então isso significa que não há chance de encontrar vida em Marte tão cedo? Talvez, mas e todas aquelas manchetes dizendo que foi encontrada água em Marte? Isso não poderia significar que existe vida lá? Sim, os cientistas descobriram água, e não são apenas pequenas quantidades, mas oceanos inteiros. Essa água está enterrada entre 11 e 19 quilômetros abaixo da superfície marciana.
Como comparação, o buraco mais profundo da Terra, o Poço de Kola, tem 12 quilômetros. Não perfuramos tão fundo nem no nosso próprio planeta. Agora imagine quanto tempo, dinheiro, energia e tecnologia seriam necessários para fazer um buraco gigante em Marte. Por enquanto, uma missão dessas parece mais ficção científica do que realidade. Mas digamos que a gente encontre um micro-organismo em Marte e o traga de volta para a Terra. Que tipo de perigo um organismo tão pequeno poderia representar? Bem, os filmes de ficção científica nos dão respostas dramáticas, mas também existe um exemplo do mundo real. Pegue o fungo conhecido como quitrídeo. Esse organismo microscópico reduziu as populações de sapos, salamandras e outros anfíbios ao redor do mundo, e esse desastre biológico também afetou os humanos. O quitrídeo não é um organismo alienígena, mas sua história ilustra perfeitamente o que pode acontecer após até mesmo uma pequena contaminação biológica. Quando o quitrídeo infecta um sapo, ele causa uma doença grave. O fungo ataca a pele do animal, prejudicando sua capacidade de regular a água e os eletrólitos. Eletrólitos são sais e minerais essenciais para as funções biológicas. Quando esse sistema falha, leva à insuficiência cardíaca. O sapo não sobrevive e o fungo continua a se multiplicar e infectar outras criaturas. O surto foi detectado pela primeira vez no noroeste da Costa Rica no início dos anos 1980. De lá, ele se espalhou para o sul e leste, chegando ao Panamá nos anos 2000. Pesquisas mais recentes sugerem que o quitrídeo se originou no leste asiático e se espalhou pelo mundo através do comércio de animais de estimação. Como o fungo evoluiu a capacidade de devastar os anfíbios é uma história para outro vídeo. Por enquanto, vamos focar nas consequências que ainda nos afetam até hoje. Ao longo de várias décadas, a epidemia de quitrídeo causou quedas massivas nas populações de anfíbios em todo o mundo. Cerca de 90 espécies desapareceram completamente. O impacto foi especialmente severo na Costa Rica e no Panamá. À medida que o número de anfíbios diminuía, também caíam as populações de predadores, que se alimentavam de sapos e salamandras. Mas esse não era o principal problema. Lembra do que os sapos gostam de comer? Eles caçam mosquitos e vários tipos de inseto. Então, depois da pandemia causada pelo fungo, a população de insetos aumentou drasticamente. Agora pense no que é perigoso nos mosquitos. Sim, eles picam e deixam uma marca que coça na sua pele. Mas algumas espécies transmitem infecções perigosas, como a malária. À medida que as populações de sapos diminuíram, os casos de malária entre humanos aumentaram. Estudos mostram que as taxas de infecção começaram a subir cerca de 1 ano após o início do declínio dos anfíbios. Nos 3 anos seguintes, o número de casos de malária aumentou, mas depois se estabilizou. Cerca de 8 anos após o início do surto de quitrídeo, as taxas de malária começaram a cair e, eventualmente, voltaram aos níveis anteriores. Isso significa que as populações de sapos se recuperaram? Infelizmente, não. Os anfíbios ainda estão enfrentando dificuldades. É possível que os humanos simplesmente tenham adotado medidas preventivas mais rigorosas contra a malária, ou talvez outros animais tenham começado a se alimentar de mosquitos. De qualquer forma, o ecossistema nunca voltou totalmente ao seu equilíbrio original. Esse é o problema central da contaminação biológica. Prejudicar uma espécie desestabiliza todo um sistema. Como uma reação em cadeia, os problemas se espalham de um elo para o outro. Se um simples fungo conseguiu afetar a vida na Terra, onde os humanos podem combater a epidemia, imagine o que um micro-organismo poderia fazer em Marte. Mesmo que exista vida lá, um único organismo terrestre poderia acabar completamente com ela. O contrário também é verdadeiro. Um micro-organismo marciano poderia causar sérios problemas na Terra. Imagina uma nave espacial voltando de Marte e pousando no oceano. O micro-organismo marciano pula na água e se prende a um tubarão. O tubarão começa a se transformar em algo assustador e passa a atacar outras criaturas marinhas. Os peixes ficam mais agressivos e começam a atacar qualquer coisa que se mova na água. A bactéria de Marte está se multiplicando. O peixe se torna impróprio para o consumo. A indústria da pesca sofre prejuízos e muitas pessoas começam a passar fome sem o peixe. Os mamíferos marinhos desaparecem e as coisas só pioram cada vez mais. Ok, não vamos exagerar tanto, mas você entendeu a ideia.